Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu, Ana, aqui ao lado da minha querida amiga Amanda, estamos gravando diretamente dos estúdios da Kraus Host. É isso. Sejam muito bem-vindos! E aí, querida, tudo bem com você hoje? Tudo bem. E aí? Tudo perfeito. Não podia estar melhor? Opa! A gente tá aqui gravando, tem coisa melhor que isso? Tem a nossa convidada de hoje, que é especial. Tem coisa Faça as melhor. honras, por favor, As nossas convidadas sempre são o melhor. Sempre. E hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos, gente. Não é? Com certeza. Tá liberado tudo, tá? Tá, vamos falar tudo. Ok. Tá. Então Deus tá bom. vendo. Agora, antes de apresentar ela, não poderia deixar de faltar de falar que é pra vocês nos seguirem no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify. Pelo amor de Deus, nós estamos em todas as plataformas. De opção, galera. Não é? Não tem. Não, apesar que não seria por falta de opção, porque o certo é em todos, tá, gente? Não é pra escolher um, não. É pra seguir em todos, tá? É isso. Então, agora eu vou apresentar ela. Por favor, sem mais Que dúvidas. além de influencer, ela é empresária, ela é psicoterapeuta tântrica. Ela vai nos explicar tudo isso hoje. Ela vai explicar tudo isso hoje. Vocês estão curiosos? Eu também, tá bom? Então, bem-vinda, Cacau Mila. Obrigada. Bem-vinda. Ei, a plateia da loucura. É disso que a gente gosta! É isso que o Brasil quer. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, princesa. Obrigada. Adorei a trântrica. É bem por aí que é pra mesmo. ficar bem sensual, assim, ou bem... É bem isso aí mesmo. Tântrica. Aham, se você pensou besteira, parabéns, esse é o caminho. É isso. Então, eu sou É isso que queremos hoje. Aham. Eu sou psicoterapeuta tântrica e também transpessoal. Transpessoal, você vai explicar isso pra gente hoje, viu? Antes de a gente entrar nesse assunto, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Quem é você? Fala Quem pra é gente. você? A gente sabe que você é mamãe, Sim. né? Além de tudo isso, você ainda consegue ser mamãe, né? Tem Sim. ainda esse trabalho maravilhoso que é ser mãe. Sim, a minha maior potência, meu filho. Ele é a minha motivação. Eu sou a minha motivação, mas ser uma pessoa melhor para criar um menino bom, um homem que se valoriza, tá bem com ele, com o masculino, e que acolhe o feminino, que é incrível, é uma companhia incrível, é uma motivação para mim, porque ele é ótimo. Então eu quero poder dar estrutura para ele ser ainda mais incrível. Eu ia falar isso, ele é ótimo, vai ser melhor ainda, porque ele vai ser você tá criando ele pra ser um excelente homem. Sim. Ainda mais você dando Sim. todas as dicas, colocando ele pra ele ver Ele que é já uma mulher sabe. empoderada. Ele já sabe fazer respiração, tipo, pra limpar o coração. Eu ensino pra ele algumas respirações tântricas e ele fala, mamãe, vamos limpar o coração? Ai, que fofura. Então, ele perdeu o avô, eu ensinei algumas respirações pra lidar com luta, ele botou a família do pai pra fazer todas as respirações juntos, eles me mandaram mensagem depois pra agradecer. Então, o Miguel, né, como toda mãe, tá aqui trazendo o protagonismo pro filho. Ele foi um divisor de águas na minha vida e foi por causa da maternidade que eu vim pro Tantra. Que legal. E quem eu sou? Esse final de semana eu estudei sobre isso e é uma pergunta que a gente em geral responde com rótulos, né? Uhum. Eu sou mãe, eu sou mulher com gênero, eu sou psicoterapeuta, eu sou... Sim. Vou falando os rótulos. Você é a Cacau. Quem eu sou de fato, eu sou a Camila. E a Camila que criou a Cacau. E eu sou uma mulher em construção, em desconstrução. Eu estou uma mulher me desfazendo dos apegos, das minhas certezas, para viver e visitar lugares que eu não vivi, que eu não vi, para sentir coisas que eu ainda não senti. E então eu me sinto num lugar hoje de coragem e também de medo, porque eu amo ser confiante. Eu amo saber o que eu tô fazendo, eu amo ser boa no que eu tô fazendo, mas quando eu tô aberta realmente pro que a vida tem pra dar, então quando você tá aberto, você precisa realmente se despir da sua certeza e falar assim, será que é realmente isso? Será que o que eu achei a vida toda que era certo, ainda é o certo pra mim? Então, essa é quem eu estou hoje. Uhum. Uma mulher que tá deixando mais a essência vir, a essência de quando eu era, da pessoa que cresceu no interior, e deixando a Cacau pra ser empresária,
E deixando a Camila pra ser mãe, pra ser mulher, pra ser namorada, pra ser filha, pra ser vulnerável, Sim. pra sentir, pra não ser forte o tempo todo. E pra pedir eu preciso de ajuda, pra sustentar a Cacau, que dá suporte pra muita gente. Então, é assim que eu estou hoje. Que legal, Caramba, você vê? Eu não né? sou, eu estou. E Eu é verdade, estou, e né? é Você isso. está. E é o que você falou, a gente tá sempre em transformação mesmo, né? Sim. Você foi criada aqui em São Paulo? Não, menina, eu sou do interior de Goiás. Olha. Amorinópolis. Fui nascida em Iporá, registrada em Jataí, criada em Amorinópolis, que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes. E depois fui pra Floripa, depois fui pra Goiânia. Moro em Goiânia e venho todo mês pra São Paulo pra atender e pra estudar. Então, venho, atendo, vou embora. Venho, atendo, vou Caramba, embora. que demais. Então, já tem 18 meses que eu tô... 17 Não quer vir meses. embora pra São Paulo, não. Eu quero vir pra São Paulo eu sou também comunicadora, né? Eu fiquei 7 anos numa rádio, a Interativa, uma das maiores do estado, e também estava até pouco tempo apresentando um quadro na TV Serra Dourada, que é o SBT do estado. Uhum. Então eu quero vir pra São Paulo pra ser apresentadora de TV aqui. Gente, me traz pra vendo? falar sobre sexo. Cadê a câmera? Peraí, vai ter Oi. coisa melhor? Olha lá. Olha só, vamos tirar o tabu do sexo, me contrata. Você que é produtor que tá aí me vendo. Eu sou ótima, você vai ver. É disso que nós vamos falar. É disso! essa Então, autoconfiança. vamos começar. Por que é tão difícil para as pessoas falar sobre sexo? Por que esse tabu? Sexo é a maior dor da sociedade, né? É tão difícil porque ela nos deixa vulnerável. O sexo, o Bukowski falava, e eu não sou fã do Bukowski, mas eu gosto de pegar essa frase dele porque ela mostra muito o senso comum. Tudo é sobre sexo, menos o sexo. Isso, se você olhar, é mesmo. Mas não é. A grosso modo mas não é. Tudo é sobre poder. O sexo é sobre entrega. Só que a gente desaprendeu, a gente na verdade nunca aprendeu estar presente de fato e entregue. Todas as coisas que nos ensinaram até aqui é como dominar alguém na cama, como fazer ele ficar louco. E que é o que você vê mesmo por aí, né? E pra que 5 isso, dicas. Né? Porque quando eu faço o outro ficar louco por mim, eu me sinto um pouquinho no poder e na ilusão de que eu não vou ser abandonada. Porque aí o sexo ele vai ali, ó, transitando. Eu tenho poder sobre você, então você não vai me abandonar. Quantas mulheres, quando se separam, ficam achando o que eu fiz? Mas até a sexo anal sem querer eu fazia. Por que ele foi procurar outra? Ou por que ele foi embora? Sim, é verdade. E fica achando que é alguma coisa Com ela. A culpa com dela. ela. Com Então, ela. o que eu não tenho em casa, eu vou buscar lá fora. Então, tem esse aval social, os homens, né, de traição. Então, a mulher, ela cresce ali com aquela condicionante do sexo. E o sexo que antes não era pro nosso prazer, agora que estão aprendendo a ser. Então, não é uma coisa necessariamente prazerosa pra maioria, mas ela se vê obrigada pra manter o relacionamento. Exatamente. Aí ela não vai cuidar das feridas. Por que é tão difícil falar sobre sexo? Por que é tão comum os homens olharem pras menininhas que estão acabando de começar a crescer o peito e falar, nossa, tá ficando mocinho, olha pra ela com desejo. Por que é tão comum homem mais velho, vô, tio, colocar as meninas no colo, pegar elas e a família vê e ninguém fala nada? É por isso que é difícil falar sobre sexo. Porque para falar sobre sexo, a gente vai ter que falar sobre todas as feridas familiares, todos os padrões de comportamentos, parar de romantizar que sua avó foi pega no laço, sua avó foi sequestrada e estuprada. Para de falar isso como se você fosse legal, tipo, você tá carregando as marcas de muita dor. Então aí é difícil mesmo, porque eu vou querer ou me vingar, ou vou querer repetir. O homem, ele fica ali no perdido, ali, a gente já tá encontrando qual que é o nosso lugar do feminino, o homem tá ali sem saber pra onde eu vou, pra onde que eu vou, né, pra onde que eu tô, que agora a mulher já consegue tudo, o que eu faço, qual é o lugar, e aí vira aqueles bebês chorão, ou aquele cara totalmente controlador, e aí a gente tá aqui nessa nuance de, você tem que deixar o seu feminino, assim, a mulher é criada pra sobreviver, e existir, e se virar, e de repente, você não tá deixando você ser cuidada, tipo, a maioria da vida não tinha alguém pra cuidar de mim, então eu tenho que desaprender o que foi necessário aprender, pra então um macho saudável me querer. Então percebe que pra falar sobre sexo, a gente tem que falar sobre estrutura familiar, educação sexual, criação, validação das emoções, validação dos desejos, autoconhecimento, toque, conhecimento do prazer, dessexualizar o prazer.
parar de vincular. Autoconhecimento, que eu acho que é fundamental. Autoconhecimento, a pessoa se conhecer. Sim, Entendeu? a pessoa, só que quando você não tem base, esses dias eu fiz um texto que falava sobre, a gente é meio que Benjamin Button nas relações. Na vida você tem que aprender a ler, vai pro pré, pra depois ir, né? Na vida não, é tipo, solta o menino na vida, e aí você aprende, com uns 30 anos, assim, nossa, tá dando muito errado. Deixa eu aprender aqui a me relacionar, deixa eu ressignificar o meu contato com o sexo, porque muitas vezes chega lá na frente com um trauma ou com vício, né, de usar o sexo como vício. Não, agora eu não vou sentir nada, eu não vou dar não, eu vou distribuir. E então é aquela mulher que tá ali aprendendo. Fala famosa. E aí tipo... mas você tá guardando as energias aí no seu útero. Ninguém fala pro homem, tá guardando as energias das mulheres que você pegou tudo no saco. Não fala, né? Tá vendo? Então então quando a gente... Por que é tão difícil? Porque olha quantas coisas eu enumerei nesse pequeno monólogo. Nossa, só com essa pergunta. Mas é um tema muito abrangente. Você não para pra pensar que tem tudo isso dentro. Incrível. Em tudo. Não, eu até ia comentar, assim, e até perguntar pra ela se esse tabu com o sexo tem a ver com a criação. E de fato tem. Porque se você pensar lá, vamos pensar lá, quantas vezes a sua mãe sentou e falou de sexo com você? Nunca. Pois é. Nunca. Quando você era menor. Uhum. A minha também não. Então você já começa a ter Na verdade, eu acho que muita mulher leva o sexo pro lado do pecado também, né? É o que eu ia falar agora. A gente é criado numa sociedade patriarcal cristã, que tem a Bíblia como regra de fé e conduta, eu respeito quem tem, mas a Bíblia principal dela é a mulher impura quando tá menstruada, no Antigo Testamento, depois no Novo, Jesus, que é um cara incrível, sensacional, vem e muda tudo isso. Mas o sexo, se não for feito dentro do contexto do casamento, é pecado. E a maioria... Então, antigamente, muitas pessoas se casavam muito cedo na igreja para poder transar. Hoje em dia, quando não tá... Não tô mais na igreja. Sai da igreja, vai transar, mas aquele ali, ó, que tá com o reprimido coração ainda, ali, né? que é pecado. Que não é... Então, é preciso... É tanta coisa que é preciso olhar de... Existir é uma troca de energia. Aqui eu tô trocando com vocês. Existir é risco, né? É ser impactado, é se colocar à disposição da vida. E aí no sexo, muitas vezes você tem mais intimidade com alguém que você tomou uma água do que com alguém que entrou em você. Porque Com aí você certeza. tá só no movimento. Aí onde entra o tantra, de presença, de o que eu estou fazendo. Então, quando a gente sobre criação, mas essa criação não é só a minha mãe que nunca falou sobre sexo. Qual é a base que essa mulher veio pra sociedade? Quais foram as experiências dela? O que ela busca no sexo? Quais foram os fundamentos da relação dela com o marido dela, com o meu pai, no caso, para que ela realmente pudesse olhar com sobriedade pro sexo para ensinar a filha de, tipo, vamos conversar, filha? Ela vai ter estrutura para me falar, você pode usar camisinha? Você vai poder transar? Vamos conversar? Vamos estruturar você para você ser independente emocional, para poder escolher onde você tá. Não, a gente aprendeu a ser independente financeira para não depender de homem. A gente tava falando disso lá há pouco tempo. Antes de você chegar. Que é e todo pai e toda mãe continua repetindo essa frase. Não fala isso pra sua filha. Fala, filha, vamos trabalhar para você, estuda para você ser independente financeira, porque o financeiro, rede de apoio de mulher é dinheiro. Pra te dar estrutura pra você ir pra vida, pra você não ficar colocando a sua expectativa toda no seu parceiro, pro seu parceiro poder ser seu parceiro. Até mesmo pra essa mulher aceitar que esse cara faça alguma coisa pra ela sem se sentir culpada, porque se eu crescer a vida toda falando pra não depender de homem, de repente o cara tá pagando a conta pra mim, algo dentro de mim vai ficar... Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Vai dar merda lá na frente, e é porque meu pai falou que era assim, e eu peguei e não segui o que ele tava falando. Então, percebe, assim, as várias crenças vinculadas ao sexo. Sim. E como é que você ajuda essas pessoas a destravarem? Fazendo elas se ouvirem. Porque o Tantra é sobre ouvir a si mesmo com profundidade. A gente genitalizou o sexo, genitalizou o prazer, genitalizou tudo que envolve a sexualidade, mas a gente é muito mais do que o nosso genital. Sim. Quando a pessoa chega no Tantra, em geral, o motivo que ela chega não é o motivo que tá fazendo exatamente a vida dela travar. É como aquele iceberg do Titanic. É o que fez ele bater, né? Mas só que tinha um mundo lá embaixo
que é um exemplo muito usado na psicanálise, né? Aquilo ali era só a pontinha dele. É só a pontinha. Era só a pontinha. Então, às vezes, você chega lá, não tô conseguindo ter prazer, que é até uma das coisas que eu tinha notado, não tô conseguindo ter prazer, não tô conseguindo gozar, ou eu sinto dor. Aí você vai ver, às vezes a pessoa perdoa uma traição e não se perdoa por ter perdoado. Às vezes a pessoa nunca teve voz ativa na vida, e aí ela precisa, se o meu corpo tá acostumado ao incômodo, como que ele vai entender esse prazer? Se eu fico anos com o mesmo homem transando sem estar com vontade só pra não ter confronto. Que é algo muito comum. Eu ia falar isso, que é o que acontece com a maioria. Sim. Então, como que esse corpo vai entender prazer? Ele vai normatizar o desprazer e o incômodo, porque é a única coisa que ele conhece. Então, quando a pessoa vem pro Tantra, costuma haver mudanças radicais, porque é ela tomando consciência, tipo, onde eu tô? Por que eu tô aceitando isso? Em que isso converge? Porque nem sempre vai ser confortável habitar os lugares que a gente habita. Sim. Mas se existe um propósito, eu vou olhar pra isso. Isso não chegou pra mim à toa. Eu vou aprender. Eu vou me propor a mudar em mim o que ressoa com isso. Ok? Agora, se esse incômodo fica e ele é o novo normal, a gente tem o quê? Uns 85 anos de qualidade de vida pra viver aqui? Você vai gastar ficando... E aí, quando eu falo isso, parece que é tão simples. Não é, porque existem apegos, existem crenças. Muitas vezes as pessoas, elas vêm, aí tem uma grande mudança, aí elas esbarram em algumas questões que ela não está preparada ainda para tomar a decisão. Lá nos bastidores, vocês falando sobre relações abusivas, às vezes a pessoa chega e te dá tudo que você precisa, que você queria, e de repente se transforma em algo que te machuca e você não consegue colocar fim. Mas por quê? Se você tá recebendo tão pouco durante a vida toda, quando chega alguém que faz um pouquinho mal, mas te dá mais do que os outros, você fica. Exato. E você acaba aceitando as coisas, você acaba sendo submissa a isso. E assim, todo mundo é assim em algum nível, em alguma relação já foi. É o que a gente tava falando, a gente também não tá preparada pra amparar essa pessoa, pra ajudar essa pessoa a sair disso, né? É um processo de terapia, de base, rede de apoio, de poder falar. Muitas vezes as pessoas, elas não querem resolver, elas querem reclamar. Então é muito... Só pra falar. É só pra desabafar, falar. né? Então é muito importante entender qual que é quando a pessoa te procurar, ela tá querendo o quê? Ela tá querendo resolver ou ela tá querendo desabafar? Se for pra desabafar só, você tem que ver se você tá com disposição. Porque tem umas histórias que falam assim, nossa senhora. Não, você quer só desabafar? Então peraí que eu vou pegar alguma coisa bem forte de álcool pra te ouvir, porque essa sua história ressoa comigo e me machuca. Você pode falar. Sim. A sua história ressoa em algum lugar em mim que, não sei porquê, me deixa mal. Porque aí o outro vai te ver com um olhar humanizado. A gente é criado muito pra jogar a responsabilidade pro outro, né? Relacionamento abusivo, cara abusivo, mulher abusiva. Ok, descobri que é abusivo, eu posso fazer algo a respeito. Eu dou conta? Não dou conta. Eu vou buscar suporte, apoio. Tô sem grana? Gente, me ajuda aqui, faz uma vaquinha. Só que aí tem que estar com o seu yang, que é o fogo da vida, pronto. Porque dependendo do jeito, você não consegue nem isso. Você não consegue nem agir. Mas trazer a autorresponsabilidade como suporte e a base é imprescindível em qualquer esfera, quer seja sexual, quer seja de relações abusivas. O que eu posso fazer? Não está confortável. Deixa eu olhar para isso. O que é meu e o que é do outro. Mas a maioria quer só ficar culpando o outro. E aí, quando você contra-argumenta, poucos estão dispostos a pegar o que é dele. Não, realmente, isso aqui é meu. Cada um pegar o que é seu. A maioria das relações, os dois começam a brigar por uma coisa. Tipo, o objetivo é chegar onde você tá. Aí tem esse negócio aqui. Aí a gente começa a brigar porque... Quem colocou isso aqui? Foi você. E aí, os dois começam a brigar por causa disso aqui. E o objetivo... Se perdeu. Acabou. Verdade. Parece que quer ganhar, né? Alguém quer ter razão. É razão. E não chegar ao fim. E é desconfortável mesmo, né? Na verdade, manter relações é desafiador. E muito. Porque requer todo esse contexto. E tem que ter disposição. Tem que ter disposição. É isso, tem que ter disposição. Agora, o seu trabalho, você faz essa parte da psicologia associada com tântrica? É isso que você, na verdade, é mais ou menos isso mesmo que você faz? Sim, eu trabalho em parceria com algumas psicólogas e consteladoras. Eu provavelmente vou fazer agora constelação também. Então, dependendo da situação, eu encaminho para algumas pessoas. O Tantra e a transpessoal é corpo.
Então, é aquelas pessoas meio cabeção demais, que fica aqui tudo racionalizando. Tipo, vamos pro corpo. Vamos sentir, vamos respirar, vamos movimentar, vamos trazer movimento pra cá e perceber como esse movimento vai pra vida. Vamos tomar consciência dessas emoções. Tipo, vai reclamar. Não, peraí. Vamos racionalizar com o corpo o que tá acontecendo e ver o que seu corpo tá te dizendo. E o que seria o transpessoal? A transpessoal é um conjunto de abordagens também terapêuticas que trabalham o corpo. Então, tem visualização criativa, tem... a gente estuda também constelação familiar. É como se fosse uma meditação. Não é. A A transpessoal é uma abordagem, é um braço da psicologia, mas mais voltado pro holístico, pro corpo. O Carl Jung é o chefe ali, a partir do momento que ele começa a fazer as mandalas, e a gente usa mandalas também na transpessoal. E eu trouxe a transpessoal pro Tantra, porque o Tantra é o quê? A manipulação da energia sexual, a partir da respiração, movimento e som e o toque. Os dois sempre vêm juntos. Você usa os dois juntos. Depende. Então, cada pessoa que vai lá, eu uso de acordo, porque... Você vai analisar a pessoa antes, né? Exatamente. Por que eu fiz isso? Eu mergulhei, assim, tudo que eu vou fazer, eu quero, vamos fazer, vamos resolver, vamos. E eu fui para um retiro e fiquei uns 6 meses lascada da cabeça. De tantra, assim, não foi fechado os meus processos. E eu fiquei, gente, não dá pra ser assim, não dá pra você ficar com tanto processo aberto. Eu falei assim, e aí eu continuei, né, trabalho com tantra, eu falei assim, vou fazer uma outra especialização pra dar uma costurada aqui nesses processos que muitas vezes o tantra abre e a pessoa sofre muito pra conseguir, ou fica... O que eu faço? Aí ela tem que ter uma continuidade de sessões pra ela realmente sedimentar, porque o tantra vai ser assim, imagina um rio e que tem uma represa. E aí, de repente, tira a represa. O que tá represando sua vida vai sair. E aí, de repente, você fala, o que eu faço? A pessoa fica perdida, sem ela fica rumo. perdida porque agora ela tá fluindo. Então, ela precisa... Ele super supre. Só que eu gosto de fazer costurado com essas outras. Então, em toda a sessão tântrica minha tem meditação ativa guiada, às vezes tem mapeamento sistêmico. Eu vejo como está o campo da pessoa, eu crio cada meditação guiada é de acordo com o campo da pessoa, e eu vou dando suporte para que ela vá indo para outros campos. Porque se você chega lá, por exemplo, com um corpo muito traumatizado, como que esse corpo vai ser tocado? Eu preciso que você primeiro se reconheça. A pessoa, às vezes, nem deixa você tocar direito, né? Primeiro ela vai tem lá. toque. Não, ela vai lá, tem umas que vai desesperada para ter toque. Tipo, não, porque eu quero. O corpo tá assim, chega... Tremelica, a hora que você chega perto, assim, não, mano, vamos começar a aprender a respeitar o não do corpo? Quanto tempo tem que você não escuta o que seu corpo tá falando? E que tipo de pessoa você tem se relacionado que o seu corpo dá tantos sinais e as pessoas insistem? Pois é. Por aí, por si só, já dá pra ver muita coisa. Então, nem todo mundo vai ter o toque na primeira. Tem gente que eu levo 3 meses. Ô, louco. Já teve uma mana que... Olha aí como é que a gente pensa, né? Tipo, eu já achava que você já fazia massagem, já Não, a minha abordagem, ela é muito respeitosa, porque ela começou, não que as outras não sejam, mas que ela começou muito lidando com muitas mulheres que tinham sofrido relacionamento abusivo, Abuso, né? abuso sexual. Aí o toque pra elas é mais difícil, Pra né? mim, pra mim foi assim. Então, eu faço o caminho que eu fiz. O caminho que eu levo às pessoas foi o caminho que eu fiz. De entender, não, eu acho que precisa de um tempo aqui, algumas pessoas. Então, já teve mulheres que foram pro Tantra, experienciaram, tipo, uns 3 meses sem eu tocar no corpo, foi lá e trouxe o marido. Só depois que o marido tava lá, e ele falou assim, nossa, vai, faz. Aí ela foi, conseguiu ir, eu fiz acompanhamento de casal, deles começarem a entender qual que é a linguagem de amor e a linguagem sexual de cada um, porque a diferença, às vezes a dissonância não combina, mas é, na verdade, falta de diálogo e de conhecimento mesmo. Então depende muito de cada pessoa, o que tem de mulher que chega pra mim querendo desesperadoramente tantra pra chegar ao orgasmo, tantra não é isso. O tantra é pra você aprender a habitar o corpo com a própria pele, com consciência, tomando consciência quais são os lugares que você tem feito esse corpo habitar, quais são os prazeres que você tem prazer? Tá prazeroso estar aqui? Se não tá, por que você tá? Se não tem motivo, por que você tá? Então ele naturalmente ele traz uma outra responsabilidade, porque ele traz presença, tipo, olha, é você por você. E aí? Até quando? Até quando? E às vezes pode até soar duro para algumas pessoas, então tem algumas linhas que
trabalham pessoas que tiveram relacionamento com narcisista, que precisa ter contato zero, que realmente gera uma espécie de vício, né? Que é aquela série de dopamina e cortisol e vai e vem. Então, quando vem pra cá, a gente já sabe qual é o gargalo. Um homem, uma mulher, quem é um alcoólatra, ele tá querendo parar de fumar, ele vai ter que parar de ir num bar, né? Sim. E muitas vezes ele vai ter que parar de... Tá querendo parar de fumar, querendo parar de beber. Muitas vezes ele vai ter que parar de fumar, porque a bebida... Porque um associa o outro, né? Um leva o outro. Remete ao Isso. outro. Então, eu uso... na psicologia convencional, é muito fala pra você se dar conta, Sim. né? Na transpessoal com tantra, é corpo pra você se dar conta a partir do movimento. Então, é por isso que muitas vezes ele é mais rápido. Porque o corpo tem pressa. Sim. Seu corpo tá aí, tipo, quero gozar, quero ser feliz, eu quero viver. Você falou agora há pouco sobre muitas mulheres me procuram porque elas querem gozar. Tá. Você acha que isso acontece porque elas não sabem nem elas não sabem nem o que é gozar? Porque muita mulher finge. Sim, então... Acredito que a maioria, muitas mulheres não sabem nem o que é realmente o real orgasmo. Até porque o homem não dá esse espaço pra ela, né? Tem muitos que não dão, né? Só querem saber o lado deles. Eles não fazem, não dá o espaço pra mulher sentir o que é isso. Então, esse a gente eu vivo numa bolha da bolha. Então, estuda tantra, fala sobre, então convive com pessoas que estão abertas, mas talvez eu traga alguns números que precisem ser atualizados, então vocês podem jogar no Google. A última vez que eu vi, era 85% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Pois é. 61% nunca chegou ao orgasmo durante uma relação. Isso, gente. É mais da metade. E 51% nunca gozou. Esse número, da última vez que eu tinha olhado, tinha aumentado, mas como eu não tenho ele certinho, mas ele aumentou. Eu não lembro se ele já tá na casa dos 60%. Então é muita gente... muita mulher que nunca gozou. Levando em conta que a gente que carrega o mundo na barriga... Literalmente. Então, literalmente, um monte de mulher fica grávida e pare sem nem ter gozado. Não, eu ia falar isso, até porque pra ficar grávida não precisa gozar. A mulher. Exatamente. Só o homem. Só que assim, não é assim na história da sexualidade. Muitas vezes achavam que a mulher só tinha gozar, só conseguia engravidar porque ela tinha gozado. Já ouvi falar. Mas tem algumas comunidades africanas que é obrigatório a mulher gozar, porque a terra tem que tá molhada pra ser fértil. Então, depende muito. Assim, quando a gente vai estudar a sexualidade, por exemplo, o arquétipo da mãe, depois que a mulher é mãe, fica ali pairando no casal uns 3 anos. Tanto que acontecem várias separações. Porque a mulher... esquece que ela é mulher, porque ela tá ali perdida naquele tanto de hormônio, uma criança que faz você ter que mudar a sua rotina de sono pra praticamente nada, e um homem que olha pra aquela mulher e muitas vezes não tem um masculino saudável o suficiente pra olhar uma mulher, é a mãe, ele vê o arquétipo da mãe. Então, e aí vem a demanda do sexo e a sobrecarga e a má divisão de responsabilidades. E a sociedade. E a sociedade que fundamenta isso, a mulher... não consegue nem se olhar, nem se ver, ela não consegue se priorizar pra passar um batom, pra tomar um banho, porque ela não tem rede de apoio. O homem chega, quer transar com essa mulher que tá aqui morrendo, ela não tem vontade, porque quem vai ter vontade? Não dá. E aí começa a ter um distanciamento, sem contar dos homens que começam a competir com o bebê, porque perdeu o lugar de privilégio, de prioridade. Não existe mesmo. Então, e é muito. Aí, quando essas mulheres chegam no Tantra, a primeira coisa é assim, respira. Muitas deitam no tatame e choram. Não acredito. Porque... é o momento que ela achou pra ela. É o momento que ela achou pra ela. Sabe que eu pergunto muito isso no consultório, às vezes. Eu chego pra paciente e falo, o que você faz por você todos os dias? Cara, até hoje eu não achei ninguém que fala, eu faço isso aqui por mim. Meu minuto é esse. Ou elas falam nada ou elas pensam demais pra responder. Você já sabe que difícil, não faz nada. Mas é difícil. E a principal queixa num consultório ginecológico é libido. É libido. Não é nenhum orgasmo, é libido. E é louco porque a gente tem libido pra caramba. O clitóris, você sabe, tá ali só pra nos dar prazer. A gente tem muito fogo no rabo. Só que aí... Vocês já viram uma mulher que sabe se priorizar, não ser julgada? Muito boa essa. Não tem. É muito boa. Não tem. Porque a mulher, quando ela vai pra... ela tá assim...
a gente já conversou muito entre amigas, né? A gente já falou bastante sobre isso, hein? Quando a mulher tá na relação sexual, que ela vai se tocar, tem homem que acha um absurdo. Sim, tem homem que não consegue usar um vibrador, Ou tem, né? exato, e tem homem que, assim, se você usar, vai tirar a masculinidade dele, ou vai tirar a função dele naquela hora. Exatamente. E mal ele sabe que é com isso que ele vai dar mais prazer pra mulher. Exatamente. Então, quando eu falo priorizar, é no sentido mais amplo, mas no sentido do sexo, se eu não sei o que eu gosto, como eu vou priorizar a mim? E se eu posso gozar até 100 vezes de uma vez só, tendo vários orgasmos múltiplos, que é uma coisa que seu corpo aprende a ter com tanto, se eu não sei fazer isso, como que eu vou ali priorizar? E se eu sei, eu já naturalmente não consigo me conectar com um homem que não vai me oferecer isso. É quando você aprende, você já não... Você não quer nem menos que isso. Não, peraí, deixa eu gozar primeiro, porque depois se eu gozar, acabou. Eu ainda posso gozar e ficar vários momentos aqui. Mas aí você tem que ter ali sustentação, né? Falar assim, não, tá massa, eu quero parar. Eu não gozei, quero gozar. Deixa eu ficar assim, porque é desse jeito aqui que eu gosto mais. É você eu sinto mais prazer. Você conduzir, pra você saber. Só que isso você precisa de autoconhecimento. Você precisa olhar pra si sem culpa. Cara, isso é muito difícil, você parar pra pensar, você fazer uma enquete, como deve ter feito já com a mulherada. Quem faz isso? Não, vamos parar. Acho que com o marido. Nossa, eu acho que ninguém faz. Com o namorado, mas assim, cara. É muito... Quando me deu esse clique, eu comecei a pesquisar sobre posições que as pessoas gostavam e eu percebi que muitas posições que os homens gostam, as mulheres sentem muita dor. Porque eles querem umas coisas também, às vezes, meia maluca. E que não tem pornô, filme pornô, né? A escola pornô. E aí eu falei assim, gente, o homem, pra começar, jamais ficaria, nem daria conta, né? Se estivesse numa posição que ele sente dor, ele ia broxar. Mas a mulher não só faz o que ela não gosta, como ela faz coisas que ela sente dor. E aí eu comecei, as pessoas que me acompanham há mais tempo, elas já tem muitas que vão saindo. Muitas têm vergonha ou medo de falar, tá doendo, vamos trocar? Elas veem talvez o homem tendo o prazer, aí elas falam, então vou dar prazer pra eles, mas elas esquecem que ela tem que dar prazer pra elas primeiro, ou junto. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, não gozei não, mas foi tão gostosinho, a gente ficou de conchinha depois que terminou? Ô, louco, o que tem de bom nisso, né? Não, várias. Muitas. Várias. Muitas. A Valesca Zanella tem uma pesquisa sobre a prateleira do amor, onde a gente se coloca. Então, é tão uma honra ter sido escolhida, que quem sou eu depois de ter sido escolhida para falar que agora não tá funcionando para mim? Então, ele tá me dando aqui essa sensação de segurança, esse abraço, isso para mim vale mais do que o meu orgasmo ou o meu prazer. E nem percebe que nesse momento ela tá também se castrando no profissional, tá se castrando no financeiro. Reflete em tudo. Porque aqui, é a base. Se eu não paro pra ouvir meu corpo, se eu não consigo me dar prazer, se eu não consigo priorizar o meu prazer, eu vou conseguir o quê? Se eu não tenho autonomia sobre o meu corpo, eu vou ter autonomia sobre o quê? Não tem. Não tem. Mas tem que pensar no outro. Tem que pensar no outro, caralho, na hora que tá transando. Eu posso gozar 700 mil vezes, 100 vezes, no mínimo, numa transa só. Então, eu vou pensar em mim, sim. Porque pensando em mim, eu vou, inclusive, ajudar esse homem a ter mais prazer, a me dar mais prazer. Eu vou estar entregue pra ele, porque eu não tô ali, tipo, homem que não sabe fazer gozar não serve. Não, mano. Você tá aí com a sua vagina a vida toda, 40 anos, 30 anos, e quem tem que saber é quem acabou de conhecer ela. É ela, pelo amor de Deus, né? Então isso reforça o arquétipo patriarcal do homem detentor do prazer. E não é verdade. A maioria dos casamentos que chegam lá pra mim é o homem que não tá dando conta. Por uma série de fatores. E a mulher tá com muita vontade e não tá dando conta. Ele não tá dando conta por questões financeiras, por questões de hormônio, de tristeza, depressão. As mesmas coisas que acontecem com a gente. E muitas vezes porque a mulher, ela tá ali tão no poder que o cara, ele tá perdido ali, ele não consegue se encontrar e rola meio que uma inveja, a mulher meio que sente na necessidade de se diminuir pro pro cara não se sentir tão inferior e recuperar a masculinidade dele. Eu acho que esse é o lugar onde a maioria das mulheres fortes e bem-sucedidas estão.
Com Você certeza. vê que é um misto, né? Porque você fala assim, qual que é a culpa é de quem? Não existe a culpa Não tem é de culpa. quem, né? Não tem. Não existe. Não Porque tem. de ambos os lados tem uma questão a ser É resolvida. dor. Isso é dor. Tudo é amor, ou é um pedido de amor. Tudo isso é dor. Às vezes eu me conecto, a maioria das vezes a gente se conecta com quem as dores se complementam. E aí fica aquelas relações simbióticas, de alguma forma. E a gente vai trabalhando, porque tá todo mundo aqui meio lascado, porque olha o jeito que a Claro. sociedade criou a gente pra lidar. Agora, acho que quando você se conecta com isso e você toma essa consciência, os casais ou se separam ou levam o marido pra isso também, né? E em geral é isso. Ou dá Porque muito certo ou dá muito errado. Mas porque em não tem geral, como. quando a pessoa já tá num processo de separação, a mulher nem leva o marido. Ela fala, não quero trazer, porque eu não quero mais. Então, porque você fala, ou dá muito certo ou dá muito errado. Ou a mulher ela já tá com isso na cabeça, quando ela vai, ela se conhece, ela se enxerga, aí ela tá decidida por completa. Aí é onde vem, sim, que é a linha do que eu tenho trabalhado, porque não basta identificar tudo isso, como você ama? Por que isso se repete? E se repete só com você ou sua família é assim também? Tem quantas mulheres estão aí com o mesmo perfil que o seu? Quais são as lealdades sistêmicas que você está inserida? Vamos olhar para isso? E vem de geração pra geração, né? Vem. É a avó que apanhava, que é a mãe que apanha, que é a pessoa que Então é a normalmente- mãe que era frígida, que é Isso. frígida. Não existe mulher frígida, existe mulher que não tem oportunidade e liberdade para desbravar o próprio corpo. Mas aí o cara, porque ela não quer transar, porque ele não sabe dar prazer, acha que é só enfiar, fala que ela é frígida, ela cresce achando isso, tem uma relação ruim com o sexo, ensina a filha também a ter, e aí vai passando de geração pra geração. Aí de repente aparece uma porra louca na família, a ovelha negra da família, que vai lá e desbrava tudo por todas, e aí começa a abrir um caminho. Mas a que preço? Ah, então, mas e quantas são? E milhares que estão todas retraídas. E a gente tá falando de um universo de mulheres que têm acesso a conhecimento, né? E que se a gente for olhar pra periferia, de meninas que engravidam com 13 anos por falta básica de educação sexual na escola. Não, e mesmo com toda a informação que a gente tem hoje, mesmo assim... Mas é que a informação tá disponível. Nem todo mundo tem acesso. Ninguém te dá ela, entendeu? A pessoa tem que ir atrás. Então, quanto menos... Se eu vou chegar numa menina que tá passando fome e vou ensinar sobre sexo pra ela, assim, me dá comida. Me dá comida pra eu ter condições de estudar, pra eu ter condições de trabalhar, pra então a gente conversar. Porque a gente precisa aqui trabalhar primeiro o chácara básico, que é a sobrevivência. Pra depois vir pro sexual, que eu fazer, eu sinto, eu faço, aconteça. Então, é uma sociedade que a gente vive numa bolha. Uhum. Quando a gente vai pro povão, não é assim. É muito pior. É muito pior. Então, quando tem mulheres que chegam pra mim, quando eu tava apresentando um quadro lá na TV, até pouco tempo, muitas mulheres chegavam pra mim, eu aparecia muito pra donas de casa, pedinte, quem varre rua, a Sim. classe CD. E elas falavam assim, nossa, meu marido não deixa eu passar batom vermelho. Imagina. Nossa, eu entendi que eu não sou obrigada a fazer tudo na casa sozinha. Que é básico. Mas pra ela não tinha chegado essa informação. Como que eu vou falar sobre prazer? Pois é, até porque um homem desse, ainda mais o homem controlador, abusivo, você acha que ele dá prazer pra mulher? Não, não dá. Ele não pensa nem nela. Só que ele dá o que ela precisa. Às vezes ela precisa de uma casa. Comida. Às vezes ela precisa, tipo, amor, faz isso. Os que têm condição financeira, eles suprem Não ali. é sobre Não é só isso. isso. Não é sobre Os isso. que têm. O provedor, ele tem outro tipo de coisas que ele supre na mulher, nessa mulher que foi abandonada, que ali os pais estavam tão desesperados para dar o básico, que a comida, que não deu ali o suporte emocional, ela vai pra vida com várias dores. Várias dores. E a gente tá falando da pobreza, mas a gente vai para as pessoas que têm mais poder aquisitivo, é a mesma dor. Sim, sim. É a mesma dor. O narcisista, ele tá ali na fase de 1 a 3 anos, quando ele é totalmente, não é o centro, né? Não foi priorizado, ele vai com essa dor pra vida. E aí, então, são pessoas feridas que se ferem. E é no meio desse contexto que o sexo chega. E é no meio disso que o tantra entra. Então, quando você começa, não tô gozando. Aí você vai ouvir, meu Deus, olha quanta coisa que tem aqui. Eu já tive mulheres que eu atendi que estavam indo por causa do orgasmo, não conseguia gozar, mas conseguiu trocar de celular, trocar de sala de trabalho, trocar de carro.
trocar, ressignificar, e só começou a sentir prazer e mudar a chavinha para as relações quando a gente mapeou o que ela sentia com relação ao pai. Onde estava travando? E ela sempre achando que era mãe, achando que era mãe. Aí a gente fez um mapeamento dela sistêmico, a gente fez um exercício sistêmico. Quem era? Era o pai. Era o pai que ela tinha ali uma identificação, uma situação específica que provocava dor e que ela ia pra vida e se relacionava com pessoas só desse jeito. Então aí resolveu a questão com o pai. Fluiu. E muitas vezes nem é algo traumático, né? É algo ou não. Uma situação traumática que a pessoa deixou passar. Quando chega pra mim, em geral, é traumático. É quando a gente tá ali, quando você vai estudar enneagrama, a formação das personalidades, não é necessariamente algo traumático que faz a pessoa entrar para aquela portinha da persona. Mas quando chega no tantra, quando chega em algo que é com relação ao sexo, é traumático. Então, muitas vezes não pro adulto, mas uma criança que ficou escutando a mãe gemer transando, ele pode ir pra se transformar numa pessoa que vai ter algo ruim com o sexo, não vai conseguir deixar fluir, porque ele tem ali aquela memória. Lembrança, né? Então, depende. Mas quando chega no Tantra, quando a pessoa vem pra sessão Tantra, é um traço de trauma. Já teve pessoas que veio com vários traços de trauma. Você foi abusado na infância? Não. Voltou um mês depois. Então. E teve. É porque fica com vergonha, né? Depois fala. Tem gente que lembra de abuso durante a sessão. Tem mulheres que não menstruavam e menstruam durante a sessão. Já teve 2 que engravidaram depois que começaram a fazer sessão tântrica comigo. Caramba. Porque o seu corpo começa tipo... até que enfim, Brasil, tô sendo ouvido, agora é nós. Então ele começa, né? O útero começa a dar vida, você começa a estar ali com yin e yang em equilíbrio, e as coisas começam a fluir, a libido começa a voltar, só porque você começou a se ouvir. E é óbvio que dentro da terapêutica a gente vai trabalhando os traumas a partir do que vem, né, no corpo, de várias formas possíveis. Eu atendo casais que às vezes o que o homem precisa é falar assim, quem é você quando ela não tá falando que você tem que ser? Porque tem homem que é ótimo pra fazer o que você fala pra ele fazer. Não chega com uma proposta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Porque ele tá ali, ele ainda tá no arquétipo do filho, né? O filho que faz o que a mãe quer. Mas quem é você? Quem é você quando não tem alguém falando pra você ser tal coisa? Cadê o seu masculino? Cadê o homem? Cadê o homem? Vamos sair do menino? Cadê o homem que você é? Onde ele se perdeu? Ou esse homem que às vezes não tem coragem de dar um pio, porque ele ficou tão na dependência dela, ele sabe que ele deve tanto de... Nossa, todas as coisas boas que aconteceram foi ela que trouxe, que eu não consigo nem ter a ousadia de falar alguma coisa. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar ele. Sim. Tem que trabalhar ele, vai trabalhar ele, vai desenvolver pra ele ir pra vida e pros dois inteiro. Não ali uma continuação do que a parceira fala pra ele ser, porque ele não toma a atitude de ser. Quem mais procura são mulheres ou homens? Hoje são mulheres, mas no início... Mas a maioria é casada? Nem sempre. Nem sempre. Tem muita mulher. Eu ia falar assim, o certo também, por exemplo, a mulher te procura, ela é casada. O certo seria ela tentar trazer o marido, os dois fazerem juntos, né? Não tem certo. Tem a sua demanda. Por que tem que ser com o marido? Porque eu penso assim, eu vou fazer, eu me trato. Só que se ele não se trata, como é que eu vou conseguir, eu tô me conhecendo. Agora, como é que eu vou conseguir inserir isso nele? Então, mas muitas vezes, muitos problemas que vocês têm vai parar quando você se tratar. Então, depois, não pode ser uma condicional. Até porque quando vem os dois... Porque quando é o marido que ele aceita as coisas, ok. Agora, quando é um desses que a gente falou lá atrás, esses que são machistas demais, esses que não aceitam, o cara não aceita nem um vibrador, não aceita um brinquedo durante a relação. Como é que ele vai aceitar a mulher sentar pra ele e explicar? Ou tá lá no ato sexual e ela começar agora a se impor. Porque aí talvez ele... Então aí é a hora de talvez... Assusta também ele, né? Agora é a hora de rever onde você tem habitado.
Por que você ainda tá aí? Porque alguém te negligencia na cama, ele faz isso em todas as áreas, só que você não percebe. Uhum. A maneira como a gente se comporta na cama é a maneira como a gente se comporta na vida. Então, ele tá fazendo... Quais são as outras áreas que o que você sente não é importante e você não tá percebendo? Sim, com Então, certeza. muitas vezes, se tá com problema, eu sempre venho os dois, mas vamos fazer acompanhamento separado? Porque precisa, porque você precisa olhar para as questões que são suas e não tem a ver com a relação. Ele também, para depois vocês olharem um pro outro. Porque E juntarem, né? Porque de certa forma, eu acredito que alguns casais tenham que fazer junto. Eu acredito, devido a isso Depende que eu falei. de cada caso, né? Tipo, cada Não, caso. sim, Então- alguns, tô falando de alguns. Não. Eu tô falando de alguns. Eu acho que tem uns que tem que fazer. Eu acredito. Então, eu acho que Mas seria eu mais... acho que É porque você tá ressoando na insegurança. Sim. Porque você tá ressoando na insegurança, no medo. Então, não, eu estou sentindo a necessidade, eu vou. Se o outro, amor, tô pensando a gente fazer junto, se for bom pro outro, ok. Mas não deve ser uma condicional. Não, eu fui e falei, amor, eu tô me expandindo. Ele tem que fazer, ele tem que querer, porque senão perde a fluidez. Claro, é bom que os dois façam. É bom que os dois façam, mas eu sempre falo, faz os dois juntos e faz também separado. Ah, sim, eu acho que o separado nesse caso também é importante. Alternando, junto e separado, para que os dois, eu tenha consciência do que é meu e vá pra relação só com o que é aí nosso. Sim, aí Cacau, sim. a gente sempre tem um lado feminino e um lado masculino, né? O ideal é que tenha um equilíbrio entre eles, seria isso? Isso. Porque eu ouço falar muito, né? A mulher tem o masculino muito elevado. Que é o que eu falei no início aqui. feminino. É o yin e yang. Aham. Na verdade, esse tem sido o carro-chefe de homens que tentam ensinar mulheres a serem mulheres. E mulheres totalmente conservadoras tentando falar como as mulheres deveriam ser. A gente tem o yin e yang, né? O yin, que é a terra, que ela sente, quando ela é cuidada, ela retroalimenta, ela dá árvore, ela dá fruta, ela faz rio nascer, ela é uma floresta. Esse é o nosso yin. Em tese, o feminino, que não tem a ver com mulher e homem. Uhum. E o yang é o fazer, acontecer, é o Prático. fogo, é prático. Eu faço, eu aconteço, eu vou lá, eu preciso de dinheiro, eu estabeleço a meta, eu consigo. Esse é o yang. Quando a gente tá em desequilíbrio com yin e yang, o yin, por exemplo, em desequilíbrio, eu me reprimo de sentir, eu manipulo, eu vou pro outro e tudo que eu faço, eu quero que o outro faça exatamente igual, eu faço uma distorção ali do que é reciprocidade. Eu fico sempre no vitimismo. Isso é o yin em desequilíbrio. O yin yang em desequilíbrio, eu não quero sentir, que já é o complemento ali. Eu só vou, eu só faço, eu aconteço. Eu não tenho tempo para ouvir as minhas emoções. Eu tô sempre ali só fazendo. Eu não paro para sentir, eu sequer comemoro as coisas que eu faço. Eu vou só indo. Eu não compartilho, eu não deixo, não me permito deixar ser cuidada. Aí a gente vem numa sociedade, que eu falei no início, das mulheres que tiveram que se virar, porque questões que a maioria dos lares foram abandonados pelos homens mesmo, né? Então a gente sabe ele dá ausência paterna, poucos homens realmente vivem a paternidade de fato, e ela vai pra vida com esse arquétipo de eu vou me resolver, que a gente vem ali, queimaram o sutiã, vieram as nossas mães e começaram a se divorciar, e a gente é aquela de tipo, eu vou ter sucesso financeiro. Teve o dito, vou ter sucesso financeiro, e aí tá vindo os próximos agora que assim, vou largar tudo e vou viver andando nômade. Então a gente tá fazendo isso aí. É uma continuação comportamental. Então, olha o contexto. Aí as pessoas falam, ai, porque o seu masculino tá muito forte. Tá, primeiro, vamos olhar qual foi o contexto? No lugar de só fazer essa mulher se sentir um lixo por ter feito o que ela precisava para sobreviver, vamos olhar qual é o contexto, quais são as dores que levaram ela para esse lugar e vamos começar a curar essas dores. Suprir essas feridas. Você não precisa mais dar conta de tudo sozinha. Vamos demandar? Não consigo pedir ajuda, então contrata. Contrata alguém. Olha, você pode falar que você tá com saudade. É aos poucos. Não é de uma hora pra outra. Mesmo porque dói, né? Aquela pessoa já deve estar... E ela tá com medo. E aí ela vai ouvindo isso, ela vai lá assim, não, eu só vou. E o critério fica muito baixo. Se você se machucou, as pessoas não têm medo do amor. Elas têm medo do que elas sentiram quando não saiu como funcionou. A frustração.
Elas têm medo de doer de novo, elas têm medo de ficarem igual elas ficaram quando ficou mal. Então é normal a cautela, mas eu vou dar um passinho de cada vez, deixa eu sentir onde eu tô pisando para então mergulhar. É preciso calma. A gente vem muito assim, eu sempre defendi isso de namorar rápido, né? Começou, é bom que você estabeleça qual a conexão que você quer. Sim. A mental, a de ideais ou a sexual. Lembrando que a sexual é a mais rápida de acontecer. Eu posso me esfregar nessa mesa aqui que eu vou gozar. Acabou, E a sexual, ela não depende de conexão, de você ter admiração por aquela pessoa, ela só precisa ser. Já a de ideais, né, aquela conexão, nossa, que massa, a gente pensa parecido. E de, nossa, que pessoa inteligente. Então, entenda qual o momento que você tá e viva de acordo com ele. Mas ciente que a gente não conhece as pessoas de cara. Porque muita gente não quer... É um processo, tudo é um processo. E muitas vezes a gente tá tão condicionada a ter que ser validada só se tá do lado do homem que a gente não quer tá com fulano. A gente quer ter um namorado. Porque não a importa quem, né? A sociedade na cabeça. te cobra isso. Sim, Né? sim. Quantas pessoas ficam, mas você já tá com tantos anos, não tá namorando Tá sozinha? ainda? Nossa! E aí sim, a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, você separou, não foi sábia, né? Nossa, tá solteira, como pode uma mulher tão bonita? É porque deve ser difícil. Nossa, deve ser, não, porque você tá trabalhando demais. Porque você é aquilo outro. É sempre um defeito na mulher. E quando é o homem, não, ele tá na fase dele, ele tá curtindo. Tá tudo bem, tá tudo né? bem, Tá é o tudo pegador, tá tudo bem. Não, ele é o Dom Juan, o tá cara tudo foda, certo. Né? É porque escolheu. Você não pode ser, não tô afim agora. Vi uma Amanda falando de relacionamento, ele requer dedicação. E é mesmo, a maior escola da vida são os relacionamentos. Porque enquanto você tá aqui com você, é de boa, você não sabe o que tá acontecendo, tá tudo certo. De repente, você tá convivendo com alguém e fala assim, nossa senhora, olha esse meu comportamento aqui. Nossa, quando o outro faz alguma coisa que eu não gosto, eu consigo falar? Eu consigo. Eu só me comunico na dor ou eu já consigo comunicar no amor? É só na falta? E qual é o meu desespero? Qual é o meu apego? Onde tá a minha dor? Onde tá o meu formato de amor? Onde foi que eu parei? Então, é se relacionando que você aprende isso. Mas tem que ter entrega. E tem que estar ali de verdade. Não só para suprir uma necessidade social, mas aí vai viver isso, né, gente? Só que isso eu acho que é muito digamos que um meio termo, porque quando você vai para as mídias, né, quando você vai para o que a mídia te entrega, você tem acho que muitos extremos, o que a gente tinha em casa antigamente, é isso que a gente falou da religião, da mulher sempre em casa, sentava de perna aberta a menina, fecha as pernas menina, não pode sentar assim, e aí você vê depois o extremo também, Qual que é a mulher que tem que mostra o peito, que grita, que é feminista, que não sei o quê, que homem não presta, que o extremo de que não precisamos do homem, o homem é um objeto, que eu acho que já é o extremo, seria isso? E teria que ser o meio termo, mais ou menos? Então, eu olho com muito respeito para essas mulheres. Porque se ela tá assim, é porque em algum momento precisou. Sim, mas porque veio antes alguém que não teve a oportunidade. Ela tá ali manifestando o grito de muita gente. O ideal seria o meio termo entre isso. Porque nem tanto que ela tá, provavelmente é o que você falou. Eu não sei qual que é o contexto que ela vive. Sim. Então tem contexto que você tem que botar o pau que você não tem na mesa e falar assim, me respeita. Com o que você ressoa? Talvez ela ainda tá nesse lugar. Então, ela ainda tá nesse lugar. Então, como é que eu vou falar? Equilíbrio pra... Como? Se tudo que eu tô aqui me leva pro extremo. E assim, pra eu tá no equilíbrio, pro meio, o caminho do meio, né? O caminho do amor, o caminho do meio. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Não porque o feminismo não é o extremo. O feminismo é a luta por direitos iguais. Sim, justamente, mas é o que eu falo, as pessoas distorcem isso. Não distorcem, não. Por trás de toda mulher que é radical, tem uma dor muito grande. Senta e conversa com ela. Mas ela não vai assumir, é muito difícil. Você já conversou com alguma? Já conversei com alguma, e é difícil, porque ela sempre fica batendo, mas assim, não a fundo como você, logicamente, então, exato. É isso. É que a pessoa não vai se abrir, né, aquela história. Então, se ela não vai se abrir, não cabe o julgamento, entendeu? Entendi. Porque toda mulher que é extremista, que é quase missândrica, tem alguma coisa ali. Vamos entender? Aí é assim, ok, a gente entendeu que você tem uma dor aí. O que você quer fazer com isso? Você quer vingança? Qual que é o caminho que você quer seguir? Qual é o propósito da sua ação? Qual é o lugar que você suporta? Porque às vezes dói demais. Se um cachorro, por exemplo, tá na rua
atropelado, você tenta pegar ele pode te morder, porque tá doendo. Sim. Mas aí existe tratamento pra isso, né? Existe tratamento, mas nem todo mundo tá pronto pra preparado. ver Não que é ele todo tá mundo que dolorido, aceita. que E ele todo tá mundo que doente. aceita isso, né? Então, às vezes, você tá ali sentindo muita dor. A pessoa fala uma coisa e você tem uma reação na hora. E fala assim, eu nem sei por quê. É porque ressoa com alguma dor. Se incomodou, doeu, pega que é teu. Então, Às vezes tem até alguma inconsciente. coisa. Às vezes Não, até inconsciente. a maioria das vezes é inconsciente. Então, essas mulheres, elas têm uma dor. E é necessário. É necessário que tenha... A gente nem tá no extremo ainda. Porque se a gente tivesse no extremo, tinha homem morrendo por ser homem. Que é o que acontece a cada 11 minutos no Brasil. Não tem homem sendo estuprado ali porque falou... A mulher surta depois do fim de um relacionamento, vai lá e quebra o carro. O cara vai lá e mata ela e os filhos. Então, assim, não dá pra... Como que uma mulher que tá ali puta, que tá sendo radical, ela é extremista, quando do outro lado é isso que tá acontecendo? Ela seria se estivesse fazendo a mesma coisa? A gente não tá se vingando. Não tem movimento de vingança entre as mulheres ainda. O dia que tiver, aí a gente vai estar com dois extremos. Não tem. Então, enquanto elas não têm, é necessário que tenha essas que tá ali, ó, no front, porque elas trazem coisas pro debate que a gente não pensaria quando tá aqui só na normose. Em algum momento eu já estive nesse lugar. Eu honro muito a mulher que eu fui. Porque não daria pra ser diferente naquele momento. O dia que eu entendi que eu não precisava carregar a dor do mundo... Ai, que alívio que foi. Agora eu posso viver minha vida. E aí trazer clareza, tipo, vamos resolver? Vamos olhar pra isso e resolver. Você quer reclamar ou você quer resolver? Muita gente, como eu disse no início, quer reclamar. Quer quebrar as coisas. E tá tudo bem. Olha, se você precisar quebrar as coisas pra ser ouvida, quebre. Se precisar fazer um barraco, faça. Mas pelo amor de Deus, vai embora. Porque o lugar onde você precisa fazer isso pra ser ouvida não é um lugar que você deveria estar. Mas até quando? Onde o caos flerta comigo? Todo caos tem um benefício. Qual é o benefício do seu caos? Aí não tem como. Aí a gente vem aqui. Eu já sei o que é intolerável pra mim, porque me dói. Mas eu já tô caminhando pra entender onde o caos me beneficia. Para trazer outros tipos de prazeres. Tem muitas mulheres, por exemplo, que elas só se sentem boas quando elas conseguem alguma coisa muito difícil. Então, elas vivem em situações de desafio. Não. Pra sentir. Dá prazer. Porque aí vem ali, validação, foi muito difícil. Mas eu sou foda. Não precisa. No final eu consegui. No final eu consegui. Não precisa. Mas aí vai precisar dessa apuração de... Onde isso de alguma forma me faz bem. Também, né? Eu entendo o caminho do meio. Ele é o caminho que o Osho fala. É o caminho do Tantra. Porque é muito difícil você vir pro Tantra e continuar onde você estava. Então você pode até continuar, aquela dor não realmente é negociar pra mim, mas você começa a ir embora. Você começa a ressoar diferente. Então, o que eu tô vivendo aqui, por exemplo, você fez alguma coisa comigo... Às vezes eu acho assim, gente, essa pessoa é tão diferente de mim, por que eu tô passando por isso? Onde isso ressoa em você? Onde em você ainda é assim? É sempre um espelhamento da pessoa. Onde a gente tem que aprender sobre a gente, ou o que a gente tem que valorizar sobre si mesmo. É sempre. Ninguém chega na nossa vida à toa por acaso. Mas a gente tem que estar aberto. É o momento, é o que você falou, é questão de momento. A pessoa não vai aceitar, não vai transformar isso na vida dela se ela não estiver preparada, né? E se tá doendo? Se o cachorro tá ali, tá machucado, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos ver se tá quebrado, o que tá quebrado, fazer um tratamento pra depois voltar a andar. É um processo, é um processo que leva calma, que leva paciência, e que tem que estar consciente que nem todo mundo vai estar ali do seu lado. É você com você. Aí olhe bem as suas... analise bem as suas batalhas. Tá tendo, tá valendo? Eu fazia trabalho social. Eu sempre tinha sessões tântricas a valor social para pessoas que estavam em relacionamentos abusivos e eu parei. Parei agora, depois de outubro, que eu vou começar outro trabalho social, mas em asilo, já em lugares específicos mesmo, para trazer sexualidade com relação a idosas. Parei por quê? Porque eu percebi que a pessoa precisava... Tem momento que não é... Você tem que priorizar outras coisas. Ou
é preciso que tenha ali um empenho, uma necessidade de identificar que é prioridade. E às vezes você tá numa relação onde você nem tem grana pra sair, como é que você vai priorizar isso, né? Tem que olhar outras coisas. Exatamente. Mas principalmente teve uma situação que me fez repensar, porque muitas vezes você tá ali se matando, deixando de comer, deixando de estar com seu filho pra ajudar alguém que nem sempre tá pronta pra ter consciência sobre algumas coisas e muitas vezes pode te prejudicar de alguma forma, assim, não vai ter muita contrapartida, assim, não vai ter uma compreensão, dependendo do que você falar, como que eu posso falar sobre Seria aquela isso? história mais ou menos da pessoa que é agredida e você presta uma ajuda e ela volta pro agressor? Teve um momento que eu falei, uma mulher que estava em relacionamento abusivo, ela chegou e eu falei, você tem consciência que você tá num relacionamento abusivo? E ela tinha. E eu aí, ia falar, a maioria sabe que eu tá. falei, eu tenho obrigação de falar para os canais de ajuda. De falar, você quer suporte pra ir na delegacia? Se é violento, você tem que... eu tenho que falar isso pra ela. Sim. Não quero. Então vamos fortalecer você. Pra você ou colocar limite pra a situação mudar. Então, já teve um momento da pessoa ficar com raiva, de achar que eu não tinha gostado, enfim, de criar toda uma situação na mente dela. Então, eu percebo, se for pra eu estar... É muito complicado. É muito complexo. É aquilo que você falou, né? A gente, às vezes, fala uma coisa e atrapalha. Pra quem então tá vivendo num abuso. Você tem que ver, assim, qual é a urgência agora? Tá no relacionamento abusivo, qual é a urgência? O tantra, a terapia, a psicoterapia, a transpessoal é uma urgência, com certeza, você vai se fortalecer. Mas a grana tá dando? Dá? Não dá. Então vamos ver um jeito? Eu não tenho esse apego, não. Eu tô muito tranquila, não porque eu tô rica, mas eu sei que o dinheiro tá a serviço da vida. Eu posso dar o suporte, mas eu preciso olhar pro outro com honestidade. Então, hoje meu tempo tá mais escasso. A partir de outubro, eu vou começar a voltar de novo com as ações sociais. E aí eu vou pensar em formas de oferecer ajuda. Talvez com uma roda de conversa sobre sexualidade, ou sobre que tenha vivência, para a pessoa redescobrir o prazer de habitar a própria pele, uma por mês. Eu não sei ainda como que vai ser a minha dinâmica de tempo, mas uma coisa que seja realmente mais possível pra mim, que não me desgaste tanto e que coloque a pessoa num confronto com ela mesma, porque muitas vezes ela não tá pronta ainda pra ir, porque muitas vezes você tá num relacionamento abusivo, você vai pro tanto vai esfregar na sua cara, e você vai ficar assim, meu Deus, o que eu faço? Se você não tiver decidida, você vai ficar gritando ali, ó. Vai ficar a ferida aberta. Vai ficar assim, gritando, tipo, é isso, tô aqui, e aí, vou fazer o quê? Porque seu corpo vai assim, e aí? O teu corpo vai acelerar. Então a pessoa tem que realmente estar decidida. Sim. Tem que estar ali, senão eu vou investir tanto, porque eu preciso de suporte para sair dessa relação, e eu vou fazer isso através do meu corpo. Aí sim. Mas eu parei com os valores sociais até outubro, e eu provavelmente não volto no formato que era. Eu volto agora de uma forma mais remodelada, mais abrangente, e de um olhar de quem vê e fala assim, não, eu tenho que mudar esse formato para ficar mais realmente viável para quem tá nessa condição, porque muitas vezes o que faz a mulher ficar no relacionamento abusivo é o financeiro. Você vem pra cá pra dar cursos também, não vem? Sim, venho. E os seus cursos, você tem e-books, eu tava olhando, você tem uma gama de produtos, né? Eu tenho e-book, alguns gratuitos, eu tenho um desafio de autoestima que eu fiz quando eu tava retomando a minha vida depois da maternidade. Tenho o Falo Não Errei, sobre prazer pros homens, acho que eles estão disponíveis gratuitos, eu tenho que até olhar isso. Tenho curso de massagem para casais e para solteiros, aí eu contrato modelo, ou homem ou mulher. Tenho Revolução Tântrica, que esse eu nem lancei ainda, eu estudei os casos e vi qual foi o caminho que deu mais resultado. Então tem um rapaz que eu acompanho há anos, ele sai da sessão tântrica e faz investimento financeiro, ele triplicou a renda dele. Caramba, até isso faz a tântrica. Sim, porque você começa, a energia sexual é a energia vital. É energia criativa, energia de fazer, de acontecer, energia divina, faz que é divina. Quando você tá em equilíbrio, quando não é que você vai estar tudo bem, não, às vezes vai estar meio tristinho, mas tá em equilíbrio, eu tô deixando a energia sexual fluir, eu estou consciente dos meus processos, eu estou habitando minha própria pele. As coisas fluem na vida, né? Flui na vida.
Não dá, você não fica parado, então as coisas começam a acontecer, você deixa de habitar os lugares onde você não tem prazer, você deixa de habitar os lugares onde não faz sentido, você começa a reavaliar e mudar suas relações a partir de você. Se antes você era uma pessoa que não impõe limite, você agora impõe. Você vai fazendo uma série de coisas, então é natural que o dinheiro flua. Então, esse rapaz, ele é um dos casos, essa outra moça também que trocou de carro, chegou lá chorando pra me contar, pra agradecer, porque ela saia muito frustrada por questão do orgasmo. Mas assim, ó, às vezes é um caminho que precisa ser feito. E aí eu mapeei isso e criei um produto que é a Revolução Tântrica, que a gente faz vários exercícios pra você aprender a usar a sua energia sexual pra ir pra vida. Eu também tenho mentoria pra mulheres e as sessões tântricas e também as palestras. Eu atendi uma mana que inclusive começou comigo como mentorada, que ela tava num relacionamento super abusivo, a gente conseguiu fazer grandes coisas na vida profissional, mas na hora da relação ela não deu, ela parou. Aí ela conseguiu separar por outros meios, voltou pra continuar o processo dela com o Tantra, inclusive pra aprender, meu Deus, eu desaprendi a falar não. Desaprendi a habitar meu corpo com limites. Então, tudo isso influencia e eu tento desbravar o máximo que eu posso isso com o meu trabalho. Quer seja gerando conteúdo todo dia, de forma gratuita, não só sobre Tantra, mas também sobre a transpessoal. Quer seja criando produtos, afinal de contas eu tenho uma criança para sustentar. Né? E os seus produtos você tem online e presencial? Tem online e presencial. Isso. O que seria a Lei Cacau Mila? A Lei Cacau Mila é a obrigatoriedade do 180 em todos os condomínios residenciais do estado de Goiás. Ela podia estender aqui pra São Paulo, que aqui não tem isso, não. Começou com uma mulher que apanhava no meu prédio e eu coloquei um cartaz de tinta guache. Tentei, na verdade, ajudá-la durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu acho. Eu ouvi a primeira vez, fui no síndico. Na segunda vez, saí andar por andar. Na segunda vez, eu saí por andar com um amigo meu era pequenininho. Na terceira vez, eu ouvi, gritei que eu ia chamar a polícia, o cara parou. E aí eu peguei um cartaz, eu sabia que não ia jantar aí no síndico mesmo, peguei um cartaz escrito, você não está sozinha, diz com 180, e coloquei o número da ouvidoria da mulher. O síndico foi lá e tirou e falou que era contra. E falou que ia gerar um constrangimento para as pessoas. Eu falei, constrangimento é a mulher continuar apanhando aqui e ninguém fazer nada. Exato, aí todo mundo escutar e não ajudar. Mas você não sabe se é aqui. Eu falei assim, e se não for, as mulheres daqui têm o direito de saber que elas não estão sozinhas. E aí eu fiquei muito indignada, porque ele me pintou de louca. Eu tava aqui, o seu Zé tava... Falei o nome. Tava aqui e só você ouviu, tipo, e daí se fosse? Mas não foi. Depois apareceram mais pessoas que tinham ouvido também e aconteceu depois disso. As pessoas se omitem, né? Aquela velha história do em briga de marido e mulher. Apesar que lá no condomínio, no elevador tem falando isso sobre isso. Isso há pouco tempo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa ou não, mas colocaram, né? Você viu, né? Tem que ver se não foi aprovado, sancionado aqui também. E aí eu peguei, postei nas redes sociais, porque assim, na hora eu me encho de ódio e eu sustento. Tipo, cresço, né? Mas depois eu choro horrores, né? Choro porque você... cortisol na veia, com meu filho pequenininho e tal. E aí eu coloquei nas redes sociais, minhas amigas me falaram, vamos atrás de um político para fazer isso transformar em lei. Fui atrás da delegada, deputada Adriana Corsi. Ela já tinha uma lei de obrigatoriedade nos espaços públicos. Eu falei assim, vamos, coloca uma emenda. E ela conseguiu depois de 1 ano. Eu adesivei a maioria dos bares de Goiânia, adesivei todos os ônibus de Goiânia e região metropolitana, todos os terminais. E aí depois de 1 ano, ela ganhou para deputada federal. Eu falei assim, lascou, não vai ser aprovado. Ela conseguiu que fosse aprovado em novembro de 2022. E, sinceramente, eu senti que... Aí leva meu nome, né? Cacau Mila. E eu senti que quando eu aprovei... Quando foi aprovada essa lei, eu senti que eu cumpri um ciclo. Você pode ver que eu quase não falo mais sobre isso nos meus conteúdos atuais. Eu não quero mais carregar a dor do mundo. Então... É muito difícil, né? Eu quero viver. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero fazer o que eu faço, que eu amo trabalhar. E ter espaço pra namorar, pra ter orgasmo, pra estar com a minha mãe, pra estar com os meus gatinhos. Mas é o que você falou, são ciclos, né? E eu senti que acabou ali, sabe? Por isso que quando você fala com relação às mulheres dedicadas, eu respeito. E eu entendo que são necessárias. Eu encerrei, não que eu parei de militar, porque falar sobre sexo, existir do jeito que eu existo, é uma forma de militar.
Eu enfrento muito preconceito, eu tenho que me desconstruir todos os dias. Ontem eu estava em uma consultoria de marketing para fazer um reposicionamento digital, inclusive de persona, não de conteúdo, mas de transição de imagem mesmo. E isso é desafiador, porque eu sou sozinha, então eu faço tudo sozinha. Agora que eu tô vendo uma forma de ter uma equipe para me ajudar, porque para pelo menos fazer arte, pelo menos alguém para fazer arte, porque eu tenho que fazer isso tudo, gerar conteúdo, responder pessoas, É muita e coisa. ainda ser mãe, É e muita atender coisa. no atendimento é 2 horas de atenção plena sem pegar no celular, só pego para trocar de música, então não vou ouvir áudio, não vou responder, e aí fica sobrecarregada. Então eu estou no momento de fazer gestão de tempo, eu já defini o que é prioridade, e agora eu estou apurando como eu lido com o meu tempo de acordo com cada coisa, entendendo que nem sempre eu vou conseguir fazer tudo, mas eu vou fazer tudo que eu fizer com tudo que eu sou. E eu sinto, naquele momento, eu senti que é isso, tá feito. Por todas as mulheres que vieram antes de mim, que morreram, que levaram tiro, que apanharam, eu fiz. Eu fiz por nós. Pode não valer, mas o jeito que um dia minha mãe foi salva, agora alguns vizinhos são obrigados também, porque eu sinto que se ele não fizer, ele pode até ser preso como cúmplice. Então, tá feito. Eu fiz. Agora eu posso viver. Significa que eu já sei? Não, eu tô aprendendo. É um processo. A gente vive aprendendo, a gente vai morrer aprendendo. Ninguém vai aprender tudo. Você falou, nós somos seres em construção diariamente. Exatamente. E conta aí pra gente, você teve um monte de anotações aí das suas seguidoras. Não, então, eu coloquei aí. de um caso com relação ao perdão, que eu já falei pra vocês, da prosperidade, e as duas últimas é relacionamento à distância e dar e receber. Relacionamento à distância, pra dar certo, tem que ter data pra acabar, né? Ou relacionamentos Sim. a vida é feita pra acabar mudando de fase. Então, eu deixo de ser ficante, passo a ser namorada, deixo de ser namorada, passo a ser noiva, ou termino, passo de noiva, vou pro casamento, e assim por diante. Então, tô namorando à distância, quem vai vir pra cidade de quem? Não tem muito Tem isso. que ter o prazo mesmo. Não tem muito romantismo. Posso te ensinar conexão, respiração? Posso, mas o seu corpo quer transar. O seu peito quer abraço. Então, definam o tempo e lidem com o máximo. 2 vezes por mês, quem vem, quem vai. É movimento, gente, a vida é movimento. E o dar e receber tem a ver lá com o yin e yang. Eu estou sentindo as minhas emoções, ou eu me xingo, mais uma vez, idiota. Você vai lá e faz o melhor que você consegue, e aí você vai pro vitimismo de, eu sou idiota, dedo podre. Não, mana, em que você tá reverberando? Nossa, que a gente mais autocobrança, escuta, né? pessoas. Existe uma autocobrança Não, também. e não é só tipo, e aí, dedo podre? Não, tem um padrão, vamos olhar pro padrão, vamos resolver. Então, mas aí eu tenho que ouvir as minhas emoções. Eu tenho que sentir. E sentir às vezes é uma merda. Eu entendo. Exato. Eu trabalho com tantra não é à toa, não. Eu sou super racional. Eu vou pro tantra, tipo, eu levanto e faço respiração. Tem dia pra vir pro corpo pra poder. Vamos equilibrar isso aqui, porque eu sou muito racional, eu sou muito yang. Eu faço acontecer, eu amo isso, eu amo isso. A gente não tem que apagar isso. Mas vamos ouvir as emoções. Nossa, vamos nos abrir pra mudar de ideia. Eu tentar encontrar o equilíbrio, né? E é onde entra o equilíbrio, o caminho do meio. O dar e receber é isso. Se eu faço tudo, eu já vim aqui, eu já fiz tudo, eu já peguei meu bolo, eu trouxe pra cá. Eu não dei espaço pra ninguém fazer nada pra mim, né? Como é que o outro vai me servir? Eu não dei espaço. Eu pedi, amor, pode buscar água pra mim, por favor? O Miguel... A gente chega, às vezes a chave tá debaixo, tá em algum lugar, ele já vai lá, ele mesmo pega o rodinho, ele mesmo ajuda. Ele, essa semana, falou, mamãe, tava chovendo, por que a gente tem que morar sozinho? Eu gosto de casa cheia. E aí ele chorou, né? E foi, filho, tá tudo bem. Às vezes morar com as pessoas é meio ruim, sabe? Coitada, que ele não sabe ainda, deve ter calma. Aí eu falei, mamãe gosta de morar só, a gente traz visita, quem sabe, nós pra frente, né? E ele falou assim, é pra ajudar você. Olha, tá fofinho. Porque, mas... Ele tá com quantos anos? 5. Então, nessa pureza, a gente vê, tipo, tá ali, ó, o yin e yang fluindo naturalmente. Ele ajuda, ele sente. Isso é alguém que é uma criança. Então, ele não tá ainda com as armaduras de sobrevivência. O julgamento na cabeça. Então, o jeito mais simples... Claro, Tantra, né? Com respiração a gente consegue isso, trabalhar o seu dar e receber, com meditação ativa, com a própria massagem. Mas, nossa, o que a sua criança faria?
Se você tivesse agora na frente da sua criança e ela tivesse com fome, ela não tivesse como, ela ia fazer o quê? Ela ia pedir pra alguém, não ia? Então, e quando ela tá com medo, o que ela ia fazer? Ela ia chorar e ela ia querer o quê? Colo, não era? É isso. É isso. Então, pede colo, pede ajuda. Esteja perto de pessoas que estão perto de você, não porque você faz tudo ou tenta agradar, mas porque te ama. E o amor, ele passa, nem sempre a recíproca vai ser igual. Às vezes eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar isso aqui, e você vai ter uma agenda, você vai me dar agenda. Então, equalizar as expectativas. Mas eu ia falar isso, mas tá tudo bem. Porque você não pode dar esperando a mesma coisa em troca. Exatamente. Então, equaliza as expectativas, cura suas dores, vai pra terapia, vem pra terapia tântrica. As pessoas às vezes perguntam as coisas querendo que eu dê uma receita, uma mágica que não vai resolver não, mana. O pessoal tem muito preconceito com a palavra tântrica, né? Tem um certo fascínio e preconceito. É tipo, Deus me livre quem me dera. Mas é que as pessoas levam muito pra conotação sexual. Exato. Né? Mas exatamente por isso. Porque você fala assim, um exemplo. Se você chegar hoje e falar pra qualquer pessoa, vou fazer uma massagem tântrica, você vai ser julgada? Sim, Ah, dependendo da pessoa. Pra caracoles. Sim, se a pessoa não souber. Vai. Pra caracoles. Sim. Vai. E assim, infelizmente, mas vai ser julgado. Porque você fala, nossa, ela vai fazer isso porque vai com essa conotação. É porque que você muitas falou. pessoas vincularam isso à casa de massagem, onde tem prostituição, né? Exatamente. E o Tantra, ele pode ser uma conexão sexual muito forte mesmo. Ele realmente é transformador na vida dos casais. Mas ele é muito mais. Olha pra você ver tanta coisa que eu falei aqui. Nossa, Exato. E é tudo um sobre mundo. Tantra. É tudo sobre presença. Tinha coisa que eu, por exemplo, nem sabia. Ela foi falando, eu só fui escutando. Só. E o Tantra, ele é uma filosofia matriarcal. Foi desenvolvido por mulheres na época das comunidades matrísticas, onde era outro formato. Aí a gente vê um monte de homem aí falando como que a mulher tem que acontecer, pegando mulher, colocando pra cima, bunda pra cima, e trazendo uma conotação toda Isso a gente já sexual. sabe que não funciona, pelo amor de Deus. Não, é massagem sensual. Ela é uma linha é uma massagem sensual. Mas a filosofia lá atrás não é isso. É uma escuta profunda do corpo e a partir disso vem a terapêutica. É muito mais que só uma massagem. Mas aí você fala isso pra mulher que nunca foi amada, não foi vista, pega um homem bonito, coloca ele pra pegar nela, ela fala assim, eu quero. E aí vai escondido, aí ela vai descobrir outras coisas. Pode ser caminho pra... Tudo é porta, né? Tudo pode ser caminho. Pode. Esteja consciente de onde você tá indo. E vá com autorresponsabilidade, né? Mas é muito mais, aquilo lá não é a terapêutica tântrica, é a massagem sensual. Só que as pessoas, elas têm preguiça, né? Elas têm preguiça e elas caem em fake news. É o que a gente fala, que a sociedade tá cada dia mais imediatista. Elas querem tudo mastigado. A Que pessoa você quer a coloca ali, ó. solução, ela não quer o processo. E o processo, gente, às vezes, a solução às vezes demora, tipo, sei lá, anos. Aí que você olha pra trás e fala, nossa, tô vivendo o que eu tava com vontade naquela época. E você já tá com outras demandas tão grandes que você nem se dá conta. Então é preciso presença. Nem sempre o dia vai estar bom. Nem sempre as coisas vão estar favoráveis. Mas todo dia pode ter uma coisa incrível. Respira fundo. Solta com a boca aberta sem ser soprando. Fazer frio. Pode soltar, Ana, com vontade. Pode soltar, com vontade. Olha, O ombro desce. Sai até o ombro peso, né? desce. Olha o tanto que respirar é bom. Beber água, abraçar, ser surpreendida com um painel. Alguém olhar pra você e te ver. É Alguém isso. ver. O dia tava bom? Não, mas pode melhorar. Eu posso passar por isso sentindo prazer de ser eu. Tipo, nossa, maninha, de novo nisso. Oh, meu amor, o que a gente vai fazer dessa vez? Chamar sua mãe. É olhar pra vida com essa delicadeza e compaixão. É isso, mulherada. Não trate o sexo só como sexo. Não, olha É tanto além, de né, coisa que cara? o sexo... Olha, E assim, é além disso, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos tratar só o sexo somente como sexo, qualquer coisa assim. é prazer, tá tudo bem. Se você quiser sair e falar assim, vou dar pra aquele ali. E dá, tá tudo certo. Mas vá com consciência, você não é vítima, sexo não é moeda de troca. Você tá transando com um cara porque você quer. Ah, eu dei pra ele. Deu, você não gozou também? Ah, você não gozou, então tá errado? Vamos olhar pra isso? Vamos olhar pro seu movimento? Parar de tratar o sexo como moeda de troca, eu vou fazer se ele merecer. Não, eu vou fazer porque eu quero. E pegar a responsabilidade da própria vida, porque a gente é potência. Não domina o mundo porque parou de acreditar nisso. Então, não precisa dominar o mundo, domina a sua vida.
Exato, já Esteja, é o suficiente. Transei mesmo, gozei e tá massa, tá massa. Não, gozei e foi só, ele foi embora, a gente não tava conectado. Tá massa também. Sair do vitimismo. O homem não é o detentor Sem do prazer. escutar o julgamento. O julgamento vai vir o tempo todo. Sim, mas você não tem que dar atenção pra ele. Você já, você já tá sendo julgada. Então que você seja fazendo o que você quer. É isso Exato. mesmo. Você vai ser julgada por ir e por não ir. Então, mas aí você ser julgada com... Mas você Pra fez valer o que a pena. você quis, pelo Exato, menos. valendo a pena. É, porque o primeiro julgamento é você com você mesmo. Só dói porque o outro vai lá e verbaliza o que você por dentro já estava fazendo. Ele Então, só enfatizou aquilo que você já pensava. então, cura, ressignifica e sai do vitimismo. Os homens, não deveria ser os homens que definem como as relações devem ser. Homem medíocre não deveria ter vez. Por que a gente se condiciona? Não. Não tem homem que presta. Onde você tá indo? Vai, vamos mudar aí. Vamos fazer. Faz o giro. Vamos descobrir. Descobre então onde tá os homens que prestam. Porque tem. Tem. Então vamos olhar. O que em mim ainda ressoa com esse tipo de homem? E vamos, né? Trabalha. Tem uma música do Jota Quest que fala... querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor. É isso. É isso. O nome dessa música daqui só se leva o amor. Vamos cuidar mais da gente. É isso. É sobre você cuidar de você. Se todo mundo cuidar de si e olhar pro outro sem tanta expectativa e projeção, tudo vai ficar lindo. Exatamente. E muda o padrão de envolver pessoas completamente diferentes. E o na sua prazer vida. começa a ter outra conotação, inclusive sexual. Também. Cacau, quem quiser te procurar, É. te acha aonde? Me acha no Instagram, @cacaumila com 2 is. Me acha no TikTok, @cacaumila com 2 is. Lá nessas duas principais redes, tem todos os meus contatos, tem o WhatsApp, tem como marcar sessão, tem como contratar para palestra, tem como chamar, inclusive, para podcast. Estou à disposição, inclusive para gravar São Paulo, Rio de Janeiro, que são Brasília, que são cidades que eu vou mais vezes presencialmente, praticamente todo mês. E ela Legal. responde mesmo, gente. Ela é super isso. solícita. Eu viu? respondo. Obrigada, gente. Isso, a Adorei. gente agradece você aqui, tá? Por você ter vindo. Obrigada, a gente sabe que sua agenda é Tirado tempinho. cheia. Você conseguiu arranjar um tempinho pra Obrigada, gente. A gente só obrigada. agradece pra você vir trazer tanto conhecimento. pra Foi gente. ótimo estar com vocês. Igualmente, a gente que Eu agradece. amei, real, gente. Você não tá entendendo, cara? Tem um painel com as minhas fotos, assim, foto minha pra todo mundo lá. Tô me sentindo tão pronta pra ser nacional. Deus, É isso. É daí pra cima. É isso, É universo. Me sinto pronta. Tô até com roupa de ir. Eu não mereço Nada menos que isso. Nada menos que isso. Só isso acima. mesmo. Obrigada, viu, gente? Um Mais beijo. uma vez. Obrigada a você. Até Gente, mais. agradecer vocês também por nos acompanhar em mais um episódio. Lembrando que a gente tá no Spotify, terça, quinta de manhã, às 6 da manhã, e no YouTube às 8 da em noite. todas as plataformas pra simplificar, né? E aqui na descrição desse vídeo a gente vai deixar a nossa parceira, que é a Empório Clique. Tá bom? Gente, valeu. Um beijo. Um beijo e Até a até próxima. mais. Tchau. Beijos.